o roubo ao INSS. Eu quero lembrar vocês do elemento fim do imposto sindical. Isso aconteceu no governo Temer, uma iniciativa do parlamento, e o imposto sindical acabou. O imposto sindical compulsório, né, acabou. Isso representou um baque econômico tremendo para os sindicatos, para as associações sindicais. Não acho que seja à toa que os períodos coincidam. Que você tenha o fim do imposto sindical e, portanto, esse baque no caixa dos sindicatos e se crie a solução, é disso que se trata, roubo ao INSS. Nos descontos associativos fraudados, descontos indo para instituições, associações de natureza sindical. Não acho que seja à toa. Acho que as coisas estão relacionadas. Tem uma matéria muito, muito boa no Estadão. Mais uma vez, Álvaro Gribel e o nosso amigo querido sócio aqui do programa, Daniel Vetterman. A manchete é a seguinte: disparada de fraudes no INSS a partir de 2023, passa por mudanças nas regras, omissão e indicações políticas. O golpe ao INSS, para quem não conhece, consiste no seguinte: o aposentado e o pensionista tem descontos miúdos, e muitas vezes a pessoa não olha o contra-cheque, não olha lá o recibo, tem descontos miúdos, descontos associativos, portanto, seria para associações de naturezas variadas que lhe prestaria serviço a esse aposentado, pensionista. Só que ele não autorizou, ele não usa esse serviço, ele não autorizou esse desconto, alguém fraudou para que esse desconto prosperasse. Então, é roubo. Os aposentados e pensionistas estão sendo roubados na forma do desconto associativo. O golpe remonta a 2016. 2016 tem governo Dilma e governo Temer. Certo? Aquele é o marco inicial, segundo essa modalidade de golpe, segundo o levantado pela muito boa investigação da Polícia Federal, também da Controladoria Geral da União. O golpe remonta, portanto, a 2016. Ele entra no radar em 2018, atravessa o governo Bolsonaro e acelera a partir do governo Lula. São fatos. A cronologia do desenvolvimento do esquema e os montantes dos descontos, como eles vão crescendo. Andreasa, todo o desconto associativo constante nesse crescimento, desde 2016, todo esse valor é de desvio, é de roubo? Não necessariamente. Certo que haja descontos autorizados. O que Polícia Federal e Controladoria Geral da União, no levantamento que fizeram, na pesquisa que fizeram, usemos essa expressão, o que esses órgãos identificaram é que enormes as chances de que a grande maioria desse valor, e nós estamos falando de mais de 6 bilhões de reais, que a grande maioria desse valor derive de desconto não autorizado, portanto, do esquema, para o esquema, roubo, certo? Os descontos, olha os valores, para a gente ter vamos fazer de 2 em 2 anos aqui. Em 2016, esses descontos associativos, autorizados ou não autorizados, eram de 413 milhões, com M de Maria, milhões de reais, em 2016. Foram, em 2018, quando a coisa entra no radar, porque tem um crescimento muito grande, sai de 413 milhões em 16 e bate 617, mais de 200 milhões de crescimento de reais, foram 617 milhões em 2018. Em 2020, já no governo Bolsonaro, o valor cai um pouco, vai a 510 milhões em 2020. Em 2002, cresce de novo, vai a 706 milhões de reais em 2002, ano eleitoral. Em 2023, primeiro ano do governo Lula, então nós estamos na casa do milhão. Em 2022, 706 milhões de reais, uma grana enorme. No entanto, em 2023, nós vamos a 1,3
bilhão, com B de bola, 1,3 bilhão em 2023. E em 2024, ano passado, chegamos a, atenção, 2,8 bilhões com B de bola. Caraca! Esse é assim que o troço vai crescendo. Passa por todos esses governos. Passa também pelo governo Bolsonaro. E explode no governo Lula. Aí a gente vai ver na matéria do Gribel e do Vetterman os motivos para isso. E lá estão articulados aquelas razões que explicam a República Brasileira. Né? É o padrão nosso. Primeiro, o Congresso. Congresso Nacional e a sua contribuição. O Congresso atuou para impedir a revalidação de descontos. Isso em 2018. Atenção a isso. 18 não, 2019, desculpa. Congresso atuando para impedir a revalidação de descontos. O que seria isso? Deveria haver, aliás, é uma lei proposta pelo governo Bolsonaro, deveria haver revalidação anual. Então, todo ano se faria uma checagem para revalidar esse desconto. Então, teria um filtro para ver se aquele desconto era legal, se o aposentado, o pensionista, o autorizava, aquele desconto. O lobby das associações ampliou o prazo. Então, em vez de 1 ano, o prazo passou a ser de 3 anos. Então, em vez de revalidação anual, revalidação a cada 3 anos, e valendo a nova regra a partir de 2021. Quando chegou 2021, e a coisa deveria passar a valer, o parlamento fez ajustes. Continuavam os 3 anos, podendo ser mais um. Então, em tese, 4 anos para revalidação, e só a partir de 2022. Só a partir de 31 de dezembro de 2022. Então, a partir de 2023. Veja como o parlamento vai afrouxando e jogando para frente as regras. Em 2022, finalmente, rompeu-se, né, definitivamente qualquer tipo de revalidação. Então, houve uma determinação para que não fosse mais necessária a revalidação. Então, todo esse período aí, o troço acontecendo, esses descontos rolando, grande parte fraudada, sem checagem, sem conferência, sem que anualmente fizesse um pente fino. Esse cara autorizou, vamos conferir? Não. Foi se jogando para frente, até que se matasse qualquer revalidação. Essa é a contribuição do parlamento para essa zorra. Então, é óbvio que, a partir de 2023, quando começa o governo Lula, o campo está livre. Não tem mais regra nenhuma para revalidação. E, ainda mais com os mecanismos digitais, fraude comendo solta. Mesmo alertado, falamos sobre isso na semana passada, foram muitos alertas ao INSS, mesmo assim não fiscalizou. Ao contrário, não fiscalizou e a instituição foi sendo aparelhada progressivamente. Aparelhada pelas chamadas indicações políticas. André, a indicação política é sempre ruim? Claro que não. Mas nesse caso aqui, foram sendo colocadas pessoas que talvez tivessem outros interesses na gestão do INSS. Isso começou, esse aparelhamento, segundo os levantamentos da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União, no governo Bolsonaro, e se intensificou no governo Lula. Carlos Lupe foi alertado sobre a questão, isso em ata, tá? Está documentado, foi alertado sobre a questão dos descontos associativos nessas cooperações técnicas com essas instituições em junho de 2023. Só foi tomar alguma providência ineficiente em março de 2024. E aí, isso aqui já, claro, em resposta no desespero, porque as investigações estavam em curso, as auditorias estavam em curso. É óbvio também, preciso registrar, que quaisquer que tenham sido as providências tomadas pela Previdência Social, relativamente ao INSS, objetivamente não resultaram, porque o esquema continuou, como mostram os números. Cresce em 2023 e dispara em 2024, o ano em que, no começo do ano, março, o ministro teria tomado alguma providência. Providência, portanto, não eficiente. Providência que não resultou. Tanto que o esquema continuou, e continuou também o presidente do INSS, e continuaram seus diretores. Só caíram quando afastados pela justiça. Esses alertas
estão em atas do Conselho Nacional da Previdência Social. Teve uma conselheira, a representante dos aposentados e pensionistas, que chamou atenção em junho de 2023 para o problema, pediu a palavra, e Lupe não deixou. Lupe não deixou que a coisa fosse discutida, isso que seria discutido mais adiante, e o troço só volta à pauta do Conselho em abril de 24. Em março ele já tinha começado a tomar providências. Então, deixou correr solto o Ministério da Previdência, portanto, o governo, deixou correr solto. E quando tomou providências não suficientes, tanto que o esquema continuou até bater o recorde. Já era gigantesco o número em 23, mais que dobrou no ano em que o ministro teria tomado alguma providência.